Você falou de como se fosse uma aliança aí da equipe bolsonarista com os interesses, vamos pensar, dos Estados Unidos, né? O Bolsonaro mesmo como pessoa, ou mesmo o bolsonarismo de forma geral, com todas as pessoas que estão envolvidas ali, eles têm força, eu digo, significância lá fora? Pois é, você sabe que quando estourou esse assunto, primeiro a ameaça, né, de que teria taxação, que na semana passada se transformou num decreto, propriamente dito, teve um pouco essa discussão ali entre alguns deputados, do tipo, foi o Eduardo Bolsonaro que articulou tudo isso. Eu disse, gente, mas eu acho que é valorizar demais o passe de alguém que saiu meio fugido, com o rabo entre as pernas aqui do Brasil e que, peraí, ele tá movendo o Império Norte-Americano. Eles têm se eles têm esse poder, eles teriam conseguido concretizar o 8 de janeiro e tudo que eles tentaram fazer no Brasil e não conseguiram. Mas eu acho que não é disso que se trata, mas se trata de ter alguém que tem um peso político muito significativo no Brasil, não só popularidade, mas que tem acesso a setores pesados da elite econômica, da burguesia, que é o Bolsonaro, não ele diretamente. Mas é isso, a turma quer um outro projeto que não seja o Lula no Brasil, né? A elite econômica, ainda que o Lula não seja um comunista, evidentemente, e que principalmente esse governo tenha muito aspecto de uma economia liberal e não necessariamente popular, progressista, social, mas mesmo assim eles não engolem, eles estão procurando um outro projeto, um outro caminho que se assemelha mais ao Bolsonaro. É que para eles acho que o Bolsonaro errou na pandemia, e para alguns setores isso é inadmissível, né? Todo mundo ali perdeu de alguma forma. Então, acho que essa foi a divisão para os caras. Eu acho que o imperialismo americano, é isso que ele quer que você pense, que é o Bolsonaro. Perfeito. Não, cada vez mais... É exatamente isso que eu não penso, porque eu não vejo o Bolsonaro com a mínima importância para chegar lá e movimentar qualquer ação. Você não, mas a maioria da população... Não existe eu já isso. vi muitos brasileiros, por exemplo, a minha sogra que é bolsonarista, ela já virou pra mim e falou assim, é o Bolsonaro que tá fazendo isso, é isso que o governo americano quer que as pessoas pensem, né, porque pra não ver que, na verdade, é os Estados Unidos que tá influenciando pra tomar as nossas terras raras, né, pra acabar com o nosso PIX, né, pra deixar a população um contra o outro, né, o que eu acredito que sim, essas pessoas devem ser punidas pelo que elas estão fazendo. Né? Um deputado que vai em outro país, que pede para outro país intervir aqui no Brasil, esse cara deve ser punido. Com certeza, isso é um crime de lesa pátria. A gente já falou isso aqui. Né? Agora, eu acho que tem muito mais manipulação do que objetividade. Os bolsonaros acabam sendo uma espécie de um idiota útil para os Estados Unidos, né? Eles são uma liderança política com expressão, então vai ter muita gente que vai seguir o que eles estão dizendo. Tem um fato político significativo, que é o cerco jurídico, né? Tá ficando cada vez mais difícil para eles. E é uma grande oportunidade, na verdade, para o imperialismo norte-americano e para cima, porque tem aliado interno que ajuda no projeto político deles, ou seja, não estão fazendo isso para salvar o Bolsonaro. Mas se isso é um atalho útil para implementar o que eles querem de fato, que é roubar as nossas riquezas, bora lá roubar os dados das pessoas através das Big Techs, porque essa é a economia do século XXI, né? Todas as informações que a gente tem sobre absolutamente tudo que a gente faz, o nosso Pix e as nossas terras raras, além, claro, de tudo aquilo que a gente pode produzir de riqueza ainda e exportar para fora, porque eles sabem que se essa é a base da nossa economia, infelizmente, a agroexportadora segura aquilo que o Brasil tem de mínima condição externa de funcionamento. Então, eu tô na linha de vocês, assim, os Bolsonaros são idiotas úteis pro projeto político que o Trump tem de dominação de terras, de riquezas, de controle de territórios a nível mundial. E essa unidade é perversa, né, pro povo brasileiro, porque a gente tem um deputado federal. E isso é grave, não porque ele é extremamente importante nesse projeto, mas é porque o cara tá usando o mandato dele para auxiliar ou para se servir de idiota útil pro Trump e pro imperialismo norte-americano. E parece que para boa parte da classe política tá tudo bem. Ninguém fala ali seriamente em caçar o Eduardo Bolsonaro. Claro, nós falamos, mas eu digo ali os donos do negócio, os donos do poder, a gente ouve, não, mas se ele continuar faltando, ele vai ser caçado por falta.
e não porque ele está ajudando a sabotar o Brasil. É mole, esse é o...